Algumas pessoas serão removidas, que é isso, gente? Bem, eu vou deixar aqui esse negócio minimizado, porque o pessoal vai entrando e eu consigo acrescentar. Se ele ficar zerado, eu às vezes não vejo. Então, pronto. Vou passar para cá. Ok, né, galera? Então vamos lá. Vocês assistiram a aula, pessoal? Vocês viram a aula que eu... Assisti, prof, mas no vídeo do YouTube ele dava um erro. Na hora que a senhora começava a falar do Aspects, o vídeo não passava. Aí lá no final Puxa. começou o áudio que era lá do Aspects, sendo que com outra imagem. Rapaz, bom saber. Eu vou postar de novo, então. Vou apagar e vou postar de novo, tá? Para vocês ficarem com o negócio certo. Beleza, então vamos lá. Então, avaliação tomográfica por AVC, né? AVC é um assunto muito amplo, pessoal, como eu já tinha falado lá no vídeo. Então, assim, essa é a primeira aula. Vocês vão ter uma segunda aula focando mais em ressonância, tá certo? E nessa primeira aula, a gente tem esse caso que é o caso clínico principal. Então, é um paciente de 67 anos, com história patológica pregressa de hipertensão, hipercolesterolemia, sedentarismo, chega ao hospital após um déficit súbito de hemiparesia direita, afasia e desvio de rímel para a esquerda. Então, qual a sua principal hipótese diagnóstica? Isso aqui para todos vocês têm que responder juntos ao mesmo tempo. A principal hipótese diagnóstica aqui é um AVC, tá? Então, um AVC. Eu não sei se é agudo ou se é isquêmico ou hemorrágico, porque o que me dá a clínica é a topografia da lesão, tá? Então, eu acho que isso aqui é um AVC. Então, para todos, né, a principal hipótese diagnóstica é um AVC. E qual a sua conduta imediata? Considerando que a gente não sabe se é um AVC isquêmico ou hemorrágico, então não tem nem o que você dizer, né? Você vai ter que pedir uma tomografia. E aí eu coloquei aqui essa mnemônica do SAMU para vocês terem como né, medular na cabeça de vocês, que chama SAMU mesmo, né? Então, o S de sorria, peço para o paciente dar um sorriso. A abrace, então, se ele não conseguir abraçar, levantar um dos braços, provavelmente ele está com déficit, então também tem que chamar atenção. Ele não consegue cantar uma música ou repetir uma frase, né? Seria M de música, tá? E aí, se tem algum desses três aqui, é urgente, ligue para o SAMU, tá? Então, uma coisa meio medular para vocês não esquecerem. Então, justamente porque a gente não consegue diferenciar essas duas doenças, né? E são doenças que, primeiro, o isquêmico, no final da aula, eu coloco as etiologias, né? Então, geralmente é um trombo, alguma coisa que entupiu um vaso no isquêmico. Já o hemorrágico, o que é que causa? Para alguém que já assistiu a aula. Aneurisma roto. Um aneurisma roto pode causar um HSA, né? A manifestação não vai ficar aqui tão intraparenquimatória. Emergência hipertensiva. Boa, emergência hipertensiva, exatamente. Então, pressão, a pessoa já tem uma história de pressão alta, de diabetes, né? E, enfim, essas doenças do metabolismo, né? Uma síndrome plurimetabólica. E aí ela tem um pico hipertensivo. E aí alguma arteríola aí literalmente explode, principalmente aquelas lentículo estriadas laterais, tá certo? Que ficam ali no núcleo lentiforme, pegando putamen e globo pálido. A gente não vê desse lado porque está encharcado de sangue, mas estaria por aqui, globo pálido e putamen, nessa região, tá certo? Então, classicamente, é por conta de pico hipertensivo, de estresse, tá? E aí, porque eu não consigo diferenciar, eu vou acionar o protocolo AVC. E o protocolo AVC é composto por 3 exames, tá, pessoal? Então, a gente vai ter a tomografia de crânio, beleza? Que aí o paciente vai fazer imediatamente. Chegou no hospital, é para causar um estresse mesmo. Escuta o que eu tô falando. Se o negócio estiver muito tranquilo, não tá bom, não. Tem que ficar estressante mesmo, tá? Eu digo isso porque é para você incomodar a imagem, é para incomodar o maqueiro, é para incomodar a enfermeira, é para incomodar o médico. AVC incomoda, tá? Então, tem que estar todo mundo engatilhado ali para o processo ser o mais rápido possível. Porque tempo é cérebro, né? Então, cada minuto que você perde, mais de 2 milhões de neurônios morrem. Então, é um número absurdo, né? Se fosse você, gostaria de perder 1 minuto com seu cérebro queimando aí? Não dá.
Então, assim, primeira coisa que você vai fazer é solicitar uma tomografia de crânio e a angiotomografia arterial intra e extracraniana, tá? Só que é o seguinte, a gente faz primeiro a tomo de crânio e avalia. Avaliei, vi que posso injetar, fazer a trombólise, vi que é um AVC isquêmico, vou fazer a trombólise dentro da sala de tomografia, pessoal. Dentro da sala, você faz um bolos e depois faz uma manutenção, tá certo? Isso dentro da sala de tomografia. Depois que você conseguiu fazer esse bolos, aí você vai fazer a segunda parte do protocolo AVC, que é a angiotomografia arterial intra e extracraniana, tá certo? Então, isso a gente faz, pessoal, quando o paciente está em janela. A janela é até 4 horas e meia do déficit, tá? Eu só posso fazer trombólise até 4 horas e meia do déficit. E tem outro detalhe que a gente vai ver um pouco mais na frente. Se o paciente já tiver um cérebro que teve grande parte dele morto, né, por um evento isquêmico, né, você olha para a tomografia, já tem muitas áreas que estão hipodensas, isso me fala contra injetar a trombólise. Primeiro de tudo, porque esse paciente não tem tanto cérebro assim para você salvar. E segundo, porque existe uma chance maior de haver uma hemorragia secundária à própria trombólise. Esse risco ele é maior quanto mais extenso for a área que houve a necrose, tá certo? Então, se eu posso injetar, quando é que eu vou poder injetar? Primeiro de tudo, se tem o tempo, né? Tempo do evento do déficit, até 4 horas e meia, vou poder injetar. A outra coisa que eu tenho que avaliar é a extensão do que está doente. Se for uma extensão pequena, aí eu vou fazer trombólise. Se for uma extensão muito grande, tá? Não adianta mais eu fazer trombólise. Primeiro porque o cérebro já grande parte do parênquima já morreu mesmo, e segundo porque eu aumento a chance de fazer sangramento devido à trombólise, tá certo? Professora, Diga. só uma coisa. A senhora disse que faz a trombólise logo dentro da sala. Isso. No caso, o médico da emergência, ele está acompanhando o procedimento? Tá, o médico da emergência ou o neurologista, né? O ideal, quando você aciona um protocolo AVC, o neurologista, ele voa para o hospital, ele literalmente aparata lá dentro, ele tem que estar lá voado. Se ele não chegou, é o clínico que está acompanhando, tá? E o Mas esse radiologista processo fica dentro também. E o na hora do... radiologista tem que estar lá, justamente para dizer o aspects, que a gente vai mostrar daqui a pouco, que é a extensão do evento isquêmico que já está acometendo aquele cérebro. Então, o radiologista ele tem que estar lá de plantão, ele tem que avaliar. Olha, ele fala para o neurologista, pode fazer trombólise, aqui o aspects é maior do que 7. Significa dizer que tem muito cérebro para ser salvo e que a chance desse paciente fazer um sangramento devido à trombólise, ela é pequena, muito pequena, tá? Então, porque tem ainda muito cérebro viável, tá bom? Então, o radiologista tem que estar lá, o neurologista tem que estar lá. Se o neurologista não tiver, pelo menos a pessoa da clínica vai estar lá. Então, é um negócio que tem a enfermeira, você causa um caos, entendeu? Se tiver uma pessoa na sala de tomografia, tira a pessoa da sala de tomografia, coloca o paciente, tá? Então, é uma coisa que é para incomodar um pouco mesmo, tá certo? Não autoriza o convênio, não autoriza. Pessoal, isso parece uma coisa ridícula que eu estou falando, mas a galera esquece disso. Não, não posso fazer não, porque o convênio não autorizou. Não interessa. O hospital que leve calote. O hospital vai levar calote, não tem problema não. A gente vai salvar a vida do paciente, vai salvar o cérebro dele, tá? Depois vê como é que vai pagar isso. Ah, mas eu não sei se vai pagar. Cara, não importa, tá? Não importa. Nem que o hospital leve o calote, ele vai ter que ser feito o exame no prazo, tá certo? E a gente contabiliza o tempo, tá bom? Tá, obrigada. Marcela, né? Deu respondido, né, Marcela? Sim, obrigada, professora. Show de bola. Então, assim, galera, o protocolo AVC é tomografia mesmo, tá? A gente vai ter a segunda aula, onde eu vou falar do uso da ressonância nesse contexto. Mas a ressonância, ela vai ser usada apenas numa situação específica, que chama wake-up stroke. Wake-up stroke, o que é, pessoal? É quando o paciente acorda com um déficit que ele não tinha. Então, ele foi dormir, dormiu bem, tá? Vamos dizer que ele dormiu 11 horas da noite e acordou 7 horas da manhã com aquele déficit. Então, assim, que horas que aconteceu aquele déficit? Não sabemos. Há estudos que mostram que o cortisol, né, que geralmente faz um pico pressórico,
ele acontece um pouco antes do acordar. Então, algumas pessoas acham que, geralmente, esse evento isquêmico, ele está muito próximo do acordar. Mas a gente não pode fazer trombólise se a gente não sabe a hora, entendeu? Pelo risco do sangramento. Então, no final das contas, o que é que a gente pode fazer? Se o paciente estiver num hospital onde tem ressonância magnética, aí a gente vai fazer o wake-up stroke, que a gente vai fazer uma ressonância com 3 sequências específicas, e aí eu vou falar mais disso na próxima aula, tá bom? Mas guardem para vocês que a regra universal no mundo inteiro, tomografia de crânio com angiorressonância arterial intra-extracraniana. A tomografia vai servir para eu ver extensão de doença, se eu vou poder trombolizar ou não, né? Calculando aspects. E antes disso, saber se o AVC era isquêmico ou hemorrágico. E a angiotomografia arterial intra-extracraniana vai me dizer se eu posso fazer um outro tratamento, que chama trombectomia. Professora, uma dúvida, que eu tinha visto já que o aspect ele não contava tanto para trombeck. É isso mesmo? Você está correta, Esther. O aspects a gente usa porque os trabalhos mostram que ainda se usa ele, tá? Mas cada vez mais a gente contabiliza o volume de cérebro que morreu. Quando a gente chegar lá no aspects, quando eu estiver mostrando, eu vou falar um pouquinho disso. E aí a gente volta para esse tópico, que é importantíssimo, tá? Inclusive, é uma coisa que o Raul Nogueira, né, que é neurologista, ele fala muito disso, tá? Não sei se você assistiu o encontro que teve, a live dele. Assisti. Né? Pois é, ele é maravilhoso. Então, é uma coisa que ele fala muito, né? Mas vamos seguir. Então, para que serve a angioarterial intra-extracraniana? Para saber se eu posso fazer trombectomia. O que é a trombectomia? É você quebrar mecanicamente o trombo, arrancar o trombo dali com stent retriever, que é um mecanismo, um device, enfim, um negocinho, eu só sei o nome em inglês, como é que é o device? Dispositivo. É um dispositivo excelente, você arrasa. Então, é um dispositivo que você consegue capturar o trombo e jogar fora ele, tá bom? Então, ele literalmente engloba o trombo e arrasta para fora do vaso, tá certo? E aí a gente pode fazer trombólise até 20. Professora, desculpa interromper. Diga, Giovana. É que o Claudinho perguntou se não tiver ressonância magnética disponível no hospital quando o paciente acorda com AVC, como é que a gente faz? Minha querida, na prática, as pessoas não fazem a trombólise. Não fazem. O que elas fazem? Ainda fazem o protocolo AVC para ver a extensão, né, do evento, né, se tem muito cérebro morto. Outra coisa é ver se tem algum trombo em artérias de grande calibre, que seriam o segmento M1 da artéria cerebral média e artéria carótida interna. Porque se tiver algum trombo ocluindo essas duas localizações, segmento M1 da cerebral média ou qualquer segmento da carótida interna, eu vou poder fazer trombectomia em até 24 horas. Então, eu ainda consigo salvar esse paciente, pelo menos em até 24 horas, a gente percebe que existe um prognóstico, uma sobrevida melhor para quem faz trombectomia, tá? Mas a trombólise ainda não existe trabalho mostrando que a gente tem segurança de fazer isso, tá bom? Outra coisa que também, meio tupiniquim, de nada, querido. Outra coisa um pouco tupiniquim que acontece. Obrigada, professora. É que existe uma questão que a gente chama de mismatch clínico-radiológico. O que seria mismatch, né? Quando não está casando, né? Não está fechando clínica com radiologia. Então, vamos dizer que o paciente, ele chega para você, ele está afásico. Esse paciente aqui chegou para você afásico, né? Hemiparesia direita, desvio de rim à esquerda, é um paciente que está muito mal, muito mal. E você faz a tomografia dele numa situação dessa, que ele acordou, né? E não tem nada, o aspecto dele está normal. O que você pode achar que está acontecendo? Primeiro de tudo, que deve ter sido uma coisa meio recente, mas é achismo, tá? Não é trabalho científico. Cara, ele tem uma clínica horrorosa, mas nada morreu no cérebro dele. Eu não estou vendo nenhuma área delimitada aqui. Então, assim, é uma situação que você, muitas vezes, vai depender do neurologista. É uma coisa que é off-label, né?
Mas, eventualmente, o neurologista acaba por fazer trombólise porque ele vê que existe um mismatch clínico radiológico muito importante. Então, a pessoa tem uma clínica péssima, mas na hora que você olha para o cérebro dela, está normal. Então, significa que aquele evento deve ter acontecido agora, há pouco tempo, ou então que ele tem muita colateral, né? Ele tem muita colateral. E isso é um método que a gente pode fazer, tupiniquim, né? O método tupiniquim, quando você só está diante de um hospital que tenha tomografia. Se eu tivesse num hospital que tivesse ressonância, era mais fácil. Eu vou falar para vocês as sequências. A gente faz difusão, SWI e FLAIR. O FLAIR vai te ajudar nesse horário, tá? Então, o FLAIR, quando o paciente muda a cor no FLAIR, se ele estiver normal, né? Isso significa dizer que aquele evento aconteceu com menos de 4 horas e meia a 6 horas. Então, o médico se sente mais confortável em fazer a trombólise, porque não vai ter risco de sangramento. Mas, quando você não tem a ressonância, a gente pode lançar métodos tupiniquins. O principal é o mismatch clínico radiológico, tá? Então, você olha para o paciente, examina o paciente está hemiparético total, afásico e desvio de rima. Você, gente, isso aqui deve ser um AVC de artéria cerebral média esquerda. Com certeza, um AVC muito extenso, né? E, assim, não tem nada delimitado aqui. A tomografia está absolutamente normal. Então, significa que deve ter acontecido há pouco tempo. Ou então que ele tem muito colateral, tá? Então, é uma possibilidade de você usar numa situação que você não está disposto a usar, não tem ressonância disponível. E isso vai depender do neurologista. Não existe um guideline falando isso, tá? Então, isso é uma coisa off-label, tá? Mas é uma coisa que existe, que a gente faz na prática, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Quais são as coisas que a gente encontra no AVC, né? O que a gente encontra no AVC? A primeira coisa, pessoal, é surgir edema, tá? Na hora que a célula começa a morrer, né, a gente tem o edema citotóxico. Então, o edema é literalmente representado pela perda da diferenciação córtico-subcortical. Olha esse lado direito dele. Você não consegue diferenciar pelo tom o que é córtex e o que é substância branca. Já desse lado esquerdo, que é o normal, ó, perceba, dá para você diferenciar o córtex da substância branca. Na tomografia é mais difícil, mas você vê que o córtex é um pouco mais claro e a substância branca é um pouco mais escuro na tomografia. Vocês estão percebendo isso? Né? Além disso, você vai ter a hipoatenuação, né? Uma área hipodensa. A área que está acometida, ela fica hipodensa, né? E aí aqui todos estão, ó, essa área aqui está hipodensa, dessa região dos núcleos antiformes está hipodensa, essa do polo temporal direito está hipodensa, tá certo? Então, essas duas é o que geralmente você vê, tá? Existe, quando o trombo acomete uma artéria de grande calibre, principalmente a artéria cerebral média ou basilar, né, você geralmente vê também o trombo, que a gente chama isso de sinal da artéria hiperdensa, tá? O que seria o sinal da artéria hiperdensa? Seria justamente essa cor mais clara. Esse exame foi feito sem contraste, pessoal. Isso aqui é a tomografia de crânio inicial. Perceba que aqui o vaso está meio branco aqui dentro, né? Então, é porque tem um trombo recente formado aqui, impactado aqui dentro. Lembrem-se, trombos recentes ficam brancos, ó. Para esse lado direito, você praticamente nem vê a extensão completa da cerebral média, mas do lado esquerdo você vê bem. Para AVC, Tá travando, professor, aqui. Quanto mais preto e cinza, quanto mais preto e branco você tiver e menos tons de cinza, mais fidedigna é aquela janela para o AVC. Professora, O áudio tá tá travando, travando galera? tudo. Tá travando tudo. Agora voltou. Puxa Prof, vida, que lá pena. na passada, Onde é que a gente parou? Onde é que vocês pararam de ouvir? No na artéria começo da branquinha. janela tomográfica. Aqui no slide Eu anterior. parei no começo. Aqui Final nessa da parte, artéria perda da hiperdensa. diferenciação? Tá certo.
Então, assim, vamos repetir isso aqui, tá? Então, a gente tem 3 achados típicos de AVC agudo, tá? O primeiro seria a perda da diferenciação córtico-subcortical. Vocês estão ouvindo, pessoal? Sim, professora, deu certo. Então, como é que a gente vê isso? Ó, perceba que aqui do lado esquerdo, você consegue ver que o córtex é um pouco mais branco, tá vendo? Ó? Enquanto que a substância branca é mais cinzenta. Já na área que está doente, que é essa área aqui, ó, você não tem diferença entre a cor do córtex e da substância branca. Beleza? Então, isso é a perda da diferenciação córtico-subcortical. Deixa eu ver aqui se eu consigo ficar vendo esse chat, porque pelo menos se vocês tiverem dúvida, beleza. Desse jeito, a gente não consegue ver o slide, professor, uma ponta. Não, eu tô tirando só para tentar acionar aqui o chat, que aí eu consigo ficar vendo o chat, tá? Tá dando certo, né? Então, pronto, ó. Perda da diferenciação córtico-subcortical é isso, tá? Então, você não vê a cor adequada do córtex e nem da substância branca. Então, é tudo a mesma cor. A outra coisa é que vai ficar tudo mais hipodenso, tá? É o número 2 aqui. Então, tudo vai ficar mais hipodenso, tá bom? Aqui mais hipodenso, nessa região também, tá certo? E aí, por fim, a hiperdensidade da artéria, né? Essa hiperdensidade, que é a artéria hiperdensa que a gente chama, é o sinal da artéria hiperdensa, significa que a artéria está mais branca, ó. Tem trombo aqui nessa região que está mais branca, tá? Lembra lá da trombose venosa cerebral? Vocês lembram da menina que usava anticoncepcional? Quando a gente fazia a tomografia precoce. Bota vazio. Exatamente, você conseguia ver que tinha no seio que estava ocluído, o seio ficava branco, né? A gente chamava aquilo de sinal do delta, o sinal da corda, né? Então, porque quando a artéria ela acabou de ficar com um trombo dentro dela, e a veia, tanto faz, qualquer vaso, aquele trombo ele é hiperdenso, tá? Então, esse aqui, geralmente a gente consegue ver em artérias de grosso calibre, artéria cerebral média, artéria carótida interna, ou mesmo a artéria basilar, que são artérias de grande calibre, tá certo? Então, esse sinal é mais visível nessas artérias. Professora, boa Oi. noite. Boa noite. Em quanto tempo demora para aparecer esses achados? Vai depender muito de cérebro para cérebro. Quanto mais colaterais a pessoa tiver, melhor, mais tempo ela vai ter com o cérebro normal, praticamente totalmente normal. Às vezes a gente faz tomografia de protocolo AVC, o paciente já está com 1h30 de DEST. Totalmente contado certinho, foi assistido o DEST. E a gente faz a tomografia está normal. Perfeito, perfeito, é isso que a gente quer. A gente quer que não tenha cérebro morto. Como é que esse cérebro não morreu? Porque esse paciente tinha muita colateral, né? Então, assim, o que pode fazer com que a gente tenha colateral? Geralmente são exercícios aeróbicos mesmo, tá? Então, é a mesma coisa que a gente usa lá para o coração, para o infarto, é a mesma coisa que a gente usa para a cabeça, tá? Então, é importante a pessoa não ser sedentária, tá certo, pessoal? Porque Entendi, a colateral pode ajudar. Diga. E outra dúvida, a gente precisa saber quando que vai trombolizar? Tipo, os critérios de fazer trombólise ou não? Quais seriam os critérios que eu vou cobrar de vocês? Se eu for cobrar, eu cobraria só 2. Eu não vou pedir para vocês calcularem o aspects, não vou pedir. Eu vou pedir só que vocês saibam. Se tiver o cérebro já com muito território morto, isso é um critério para eu não trombolizar. Isso é, se a pessoa tem um cérebro como esse daqui, galera, esse daqui, a primeira slide, ó, esse negócio aqui tá pegando muito território cerebral, tá pegando literalmente todo o território da artéria cerebral média direita desse paciente foi acometido. Então, aqui o aspecto desse paciente provavelmente é 0. Eu não mostrei todas as partes, mas o provável é que seja 0. Então, esse paciente não vai fazer trombólise, tá? Isso aqui é um exame de um paciente que já tem provavelmente 24 horas de DEST. Então, a outra coisa é o tempo. Tá? Então, mais do que 4h30, e se tem uma extensão muito grande que já morreu, são os critérios para você não trombolizar. O que eu quero que vocês guardem é isso. Mais do que o aspects. Até porque, como a Esté nos lembrou muito bem, algumas pessoas têm até uma tendência a não usar mais tanto aspects, tá? O aspects, ele serve mais quando você está na dúvida, tá? Mas numa situação assim, cara, vamos contar certinho, deu 6 ou 7... Cara, né, vamos simplificar aqui, é uma área muito extensa.
É uma área muito extensa que morreu. Então, não vamos trombolizar. É uma área que é pequena. Cara, vamos trombolizar. Esse paciente tem muito cérebro para ser salvo, tá certo? Entendi, Então, obrigada. seriam esses 2 critérios que eu quero que vocês saiam, né, do S7, de preferência da graduação, sabendo, tá? E aí, falando da janela, como é que eu vou avaliar um exame que tem AVC, tá? Essa janela aqui, que está no A e no B, é a janela normal de parênquima, tá? Essa janela é a janela de parênquima. Não é nessa janela que eu quero que vocês vejam. Eu quero que vocês coloquem numa janela com mais tons, preto e branco, tá? Então, é a janela do AVC. Essa daqui é melhor ainda, ó. Tem um monte de preto e um pouco de branco, né? Não tem muito cinza, tá? Então, isso daqui é a janela típica do AVC. Então, perceba que é muito mais fácil eu comparar e ver que aqui está mais preto do que desse lado, em relação ao lado de cá com aqui. Aqui até que dá para você ver um pouco, né? Tá realmente um pouco mais escuro do que desse lado. Mas essa ressalta muito mais aos olhos que a ínsula tá esquemiada, tá certo? Então, isso aqui, quando já está preto assim, eu sei que isso aqui é cérebro que morreu, tá, pessoal? Então, infelizmente, esse cérebro aqui que está escuro, ele já morreu, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, vamos aqui para algumas imagens. Só um instantinho. Tu consegue atender isso para mim? Ou assim, se tu puder atender lá fora. Então, assim, pessoal, isso daqui, ó, o que a gente está vendo? É sinal da artéria hiperdensa, tá? Então, sinal da artéria hiperdensa, mais uma vez mostrando para vocês que tem muita coisa branca aqui dentro da artéria cerebral média direita. Isso significa que é trombo recente, tá bom? Já essa outra imagem aqui, mesma coisa, artéria cerebral média hiperdensa, tá bom? Aqui, o que a gente está vendo? Isso aqui é uma angiotomografia. Já é a segunda parte do protocolo AVC. Na angiotomografia, você tem uma ausência de contrastação da artéria. Por quê? Porque tem um trombo lá dentro. Isso é uma rolha, tá? Então, você injetou contraste, o contraste passou direitinho aqui para a cerebral esquerda, né? Cerebral média esquerda, foi para as artérias cerebrais anteriores, posteriores, mas cadê o contraste que era para vir para cá? Não tem, porque tem um trombo. Então, é certíssimo, né? Assim, é exatamente isso que eu vejo no exame sem contraste e no exame com contraste, tá certo? Aqui eu vou ter o sinal da artéria hiperdensa, que é o trombo que está ocluindo e ele fica mais branco dentro do vaso. E nessa situação aqui você tem a ausência de contrastação, porque tem um trombo, uma rolha ali ocluindo, tá? Então isso aqui significa o quê? Um trombo na artéria cerebral média. Essa outra situação aqui, pessoal, tem um negócio bem branco aqui na topografia do topo da basilar, tá? Isso aqui também é sinal da artéria hiperdensa do topo da basilar. E quando a pessoa faz o estudo de anjo, percebe que tem uma falha de enchimento aqui dentro, tá? Então, isso aqui é um trombo na basilar. Professora, só uma pergunta. Esse sinal da artéria hiperdensa é a mesma coisa que o sinal da fita insular? Sinal da fita insular. Não é a mesma coisa. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar nesse sinal, não. Sinal da fita insular, desconheço. É aquela perda do insular ribbon, professora. Na ínsula, né? Como? É aquele que eles botam, acho que é em inglês, eles chamam de como fosse a perda do insular ribbon. Como se fosse então, do laço. Isso aí é o que acontece. A ínsula, é bom porque a gente tem uma imagem aqui de AVC na ínsula, tá? Então, olha para a ínsula desse lado. A ínsula desse lado, você consegue ver os giros, tá? Você vê aqui os giros. Aqui, essa ínsula desse lado, existe o apagamento dos giros, tá? Então, é exatamente isso que você não vê. Você não vê. Aqui tem talvez um giro só que você consiga ver. Um suquinho aqui, mas cadê o resto? Não tem, porque é edema. Tá? Isso é edema, que apaga os sucos, tá bom? Então, são coisas diferentes, tá? Tá bom. O trombo é literalmente a artéria ficar branca, tá bom? E lembrar, pessoal, que por que a gente faz a fase extracraniana, que seria cervical? Porque às vezes a pessoa faz um trombo na carótida interna cervical, né? Que seria esse caso aqui, ó, o lado de cá esquerdo, tudo fluindo bem, e o direito tem um trombo aqui na artéria, carótida interna, tá? Aqui ficou cerebral média, mas é carótida interna, tá?
E aí lembrar que também a gente pode fazer as reconstruções, né? Quando a gente faz uma angiotomografia, a gente consegue fazer as reconstruções. E esse caso específico, eu consigo, se o paciente tiver chegado com menos de 4 horas e meia, né? Tiver pouco sinal de acometimento, de extensão de lesão, vou fazer trombólise. E aqui, por ser segmento M1 da artéria cerebral média, eu vou fazer trombectomia também. Então, são os 2 tratamentos que eu vou fazer para esse paciente, tá certo? Dependendo do horário que ele tenha chegado e da extensão do cérebro que morreu, tá certo? Beleza? E, pessoal, existe também o estudo de perfusão. Perfusão é um estudo que a gente consegue fazer tanto na tomografia como na ressonância. Na tomografia e na ressonância, eles são muito bons. Ele é até um pouco melhor na tomografia, tá? Eu quero que vocês foquem nessas 2 imagens aqui, nessa rosinha, né? E aqui a verde. O que seria isso? O que tá rosa, pessoal, sinaliza o que morreu de fato. Isso é o core isquêmico, tá? Então, isso aqui morreu de fato. E o que é esse negócio verde? É toda a extensão que tem lentificação de fluxo. O fluxo está lentificado em toda essa área verde. E isso significa que existe uma chance de toda essa área verde morrer. Então, vamos dizer que o paciente chegou com 3 horas e meia, 4 horas, você não sabe se é 4 horas e meia, se é 5 horas, você está ali naquela dúvida. E aí você tem disponível isso, né? Uma tomografia, uma ressonância que fazem perfusão. Então, é uma coisa que você pode usar, uma ferramenta que você pode usar para, cara, morreu isso aqui, mas tem tudo isso aqui que ainda pode morrer, né? Será que não vale a pena fazer trombólise? Então, é uma ferramenta que você pode usar. Porém, pessoal, isso também muitas vezes é falho, tá? A perfusão, às vezes, pode ser muito falha. Então, na prática, e além de falha, ela custa dinheiro, não é todo hospital que tem, tá? Não é todo radiologista que é acostumado a avaliar isso, tá certo? Então, na prática, o que a gente faz mesmo é o que eu falei para vocês, o mismatch clínico-radiológico. Se você está na dúvida, muita dúvida no horário, se você tromboliza ou não, vamos fazer o exame físico. Faz o exame físico, né? Avalia a topografia, onde que estaria aquelas lesões, e você avalia se aquelas áreas estão mortas ou não. Então, se tiver muita área que você avaliou, né, pelo seu exame físico, que tem probabilidade que já está falhando, né? Mas quando você olha a imagem, não tem quase nada ali, significa que tem cérebro para ser salvo, tem cérebro viável ainda. Então, isso é o mismatch clínico-radiológico. O mismatch clínico-radiológico vai depender da expertise do neurologista e do radiologista, tá? Então, ambos precisam ter um exame físico, saber topografar o exame físico. Por isso que é tão importante aquela aula que vocês, que a professora Juliana até falou, né? Que o Danilo, né, ia dar uma aula para vocês, de topografia, né, neurológica das lesões. Então, isso é muito importante. Para a gente conseguir fazer esse mismatch clínico cardiológico, você precisa examinar bem o paciente. Vocês estão ouvindo, pessoal? Sim, professora. Sim, né? Tô estressada com a parada anterior, né? Quando vocês ficam muito tempo sem falar, eu vejo, será que caiu? Então, beleza. Ficou claro isso aqui, pessoal, da perfusão? Ficou, professora. Boa. Então, o que é que seria o Aspects? Ah, finalmente chegamos no Aspects. Pessoal, o Aspects é uma medida, é tipo uma escala que foi dada para toda a região de território de vascularização da artéria cerebral média. Isso só vale para trombo na artéria cerebral média. Se for na artéria cerebral anterior, não vale. Se for na posterior, não vale. Se for na basilar, não vale. Se for no cerebelo, não vale. O Aspects é usado para território cerebral médio. E qual é o território cerebral médio? Então, primeiro a gente vai aqui ao nível ganglionar, né? Que seria essa região núcleo-capsular. Você vê aqui os ventrículos, né? Aqui a gente tem caudado, tá? O caudado, ele tá pertinho do corno frontal do ventrículo. A cápsula interna, ela faria tipo uma linha, é uma estrutura muito fina, que faz como se fosse uma linha aqui, dividindo. A cápsula interna, ela divide caudado do núcleo lentiforme. Ela passa aqui em cima e passa aqui embaixo. Aqui embaixo, ela divide o tálamo, que não é território cerebral médio, do lentiforme. Então, imagine que seria
sei lá, um V, né? Um V vindo para cá e vindo para cá. Isso aqui seria a cápsula interna, tá? O lentiforme e a ínsula. Então, a gente tem 4 áreas pequenas, muito pequenas, tá? De território de irrigação da cerebral média. Essas áreas são muito pequenas, volumetricamente são muito pequenas. E existem as áreas córtico-subcorticais, que ao nível ganglionar, a gente começa a contar que M1 estaria por aqui, M2 aqui, M3 aqui. E aí, subindo um pouco mais para a alta convexidade, a gente tem M4, M5 e M6. Eu não vou cobrar isso de vocês, pessoal, é só para vocês ouvirem falar disso. Porque quando vocês chegarem no internato, se vocês forem rodar no HGF, a primeira coisa que vão falar de vocês é o aspecto é quanto? Então, vocês têm que ouvir falar disso, tá certo? Então, essas áreas que são córtico-subcorticais, elas têm muito mais volume. E elas têm muita importância clínica, tá? Elas são áreas eloquentes, tá bom? Então, assim, o que a grande parte dos especialistas está propondo atualmente é que essa área lentiforme, ela vale o mesmo tanto do M2. Tipo assim, cada nível desse, pessoal, a gente conta um ponto. Então, tem ao todo 10 pontos de irrigação da artéria cerebral média. Então, o caudado, se a pessoa está tudo bem, se não tem nenhuma lesão, ela ganha 1. O lentiforme, se não tem nenhuma lesão, ela ganha mais 1. Ínsula ganha mais 1. Cápsula interna ganha mais 1. Segmentos M2, M3, M4, M5, M6. Cada um você dá 1. Ao todo, uma pessoa normal, ela tem 10 pontos. Se vocês forem fazer uma tomografia agora, a tomografia de vocês, se fosse para a gente calcular o aspect, seria de 10. Tá certo? Então, o normal a ser aspect 10. Quando você tem um acometimento de alguma área, que alguma área morreu, né, tem uma hipodensidade, perda da diferenciação córtico-subcortical aqui, por exemplo, M4, você perde um ponto. Se for o núcleo caudado, que é bem pequenininho aqui, no caudado, também você perde um ponto. Então, isso não é justo, né? O volume do caudado é muito menor do que o volume de M1, ou de M2, ou de M3. Então, não dá para você, em teoria, contar o mesmo valor, entendeu? Morrer um pouquinho de caudado é igual a morrer M1? Não é. Tá? Então, assim, a gente tromboliza, só respondendo a pergunta, a gente tromboliza se tiver aspectos maior ou igual a 7, contando aspectos. Mas, dependendo da situação, muitos neurologistas estão querendo avaliar a questão de volume, tá? Então, assim, esse volume é muito maior do que esse volume e esse juntos, por exemplo, né? Morreu cápsula interna, que é só um risquinho, né? Ou lentiforme, é muito menor o volume do que M1 e M2, tá? Então, seria o menos grave. Quanto menos, o que a Ingrid perguntou, quanto mais maior a extensão do aspecto acometido, mais grave é o AVC, sim. Tá? Então, mais grave é o AVC. Mas, em teoria, existiria uma diferença de peso. Se você for olhar M1, por ser mais extenso, ele vale mais do que C, do que o caudado. Mas isso, pessoal, é off-label, não é trabalho. O trabalho científico é, se o aspecto for maior ou igual a 7, você tromboliza. Se for menor do que isso, você não tromboliza, tá? Só que o que a gente percebe é que talvez saiam trabalhos, né, mostrando que se for menor do que 7, a extensão é muito grande. Então, não tromboliza. Exatamente, Ingrid. Quanto menor, né, quanto mais extenso for o acometimento, mais baixo é o aspecto. Então, uma pessoa que teve um acometimento extenso, grande parte do cérebro morreu, ela vai ter um aspecto de 0, de 1, de 2, tá certo? Então, um aspecto muito baixo, né? Que seria aquele primeiro caso que eu mostrei para vocês, por exemplo, tá? Eu não vou cobrar isso de vocês na prova, mas eu gostaria que vocês soubessem que existe uma classificação que mede a artéria cerebral média, tá? Quanto mais alta é esse ponto, essa pontuação, mais normal está o cérebro. Quanto mais baixo é a classificação, mais alterado está o cérebro. E isso significa dizer que se tem muito cérebro que morreu, se eu fizer a trombólise, existe uma chance de fazer uma hemorragia ali, tá? Por conta de sangramento, tá certo? De haver uma transformação hemorrágica por conta dessa grande extensão de área de cérebro que já morreu. Então, quanto mais baixo o aspecto, pior, tá? Quanto maior, melhor, tá bom? Diga. Professora,
Então aí eu só considero basicamente a imagem. Tipo, não vai ter aquilo de fazer exame clínico e Exatamente, ver isso aqui se. é tupiniquim, não é tupiniquim, não, isso aqui é padronização mesmo, universal. O pessoal olha, por isso que, assim, radiologia, o radiologista tem que estar lá, não adianta, ele tem que estar lá fisicamente para olhar a imagem, porque se ele não olhar a imagem, muitas vezes o neurologista não consegue olhar ou não tem informação suficiente para olhar, apesar de que existem neurologistas fantásticos e conseguem ver muito bem isso, tá? Mas a maioria não consegue, porque às vezes é uma coisa muito sutil. Tá? Então, é importante Uhum. que tenha protocolo AVC, que tenha um conjunto de pessoas ali que esteja, né, literalmente de plantão. Caso chegue, você consiga dizer o mais rápido possível se pode ou não fazer a trombólise. Tá bom? Certo. Então, além de ter que estar na janela, ele tem que estar dentro do Do aspecto. Aspects. Exatamente. Moral da história é essa. Azul, Ian. Então, como que eu vejo as transformações hemorrágicas, né? Deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Eu não sei porque que esse negócio sai aqui. Ah, pronto, se clicar em cima vai. Beleza. Deixa eu só ver aqui qual era a dúvida. Existe algum caso de isquemia ser pequena demais para não trombolizar? Boa, existe sim. Existe sim, Clara. Na verdade, é importante você ter tocado nessa situação. Porque a gente, quando o neurologista ele vai avaliar um paciente que tem uma suspeita de AVC, ele faz uma escala que chama NIH. Né? Essa escala, ela avalia o grau de déficit que o paciente está naquele momento. Vamos dizer que o paciente teve um AVC. Ele teve um AVC, mas o dedinho mindinho dele, o dedinho ficou dormente. A polpa digital do dedinho mindinho ficou dormente. E o cara, sei lá, tem 80 anos. Cara, vou fazer a trombólise nesse paciente? É uma coisa muito pequena. Então, às vezes, você não faz. Não está errado você não fazer. Isso aí seria um lacunar, um lacunar ele poderia ter essa manifestação, mas isso é mais comum nos casos de tromboembolismo, de embolismo cardíaco, tá? Então, se a pessoa tem um trombo lá no coração, principalmente pacientes mais velhos, que têm FA, fibrilação atrial, e aí o coração começa a produzir trombo dentro dele, e o paciente começa a chuveirar, quando bombeia o sangue, o trombo sobe, né, pelas carótidas comuns e pela vertebral, e aí vai ocluir alguns foquinhos de artérias lá em cima na autoconvexidade. Isso mesmo, é o que a Esté escreveu aí. É NIHSS, tá? NIH, o pessoal fala desse jeito aí. Boa. Então, nessas situações, você não tromboliza, tá? Porque existe um valor mínimo para você trombolizar um paciente, tá certo? Mas eu tô adorando as perguntas de vocês, porque é exatamente isso que a gente tem dúvida, pessoal. Parabéns, viu? Excelente aí. As perguntas estão show de bola. Então, de complicações, a gente tem as transformações hemorrágicas, tá? E o edema difuso, do parênquima com desvio das estruturas da linha mediana, tá bom? Então, o que seria foquinho de transformação hemorrágica? Aqui, ó, esse foquinho branco. Isso aqui é um foquinho pequeno, pessoal. Aqui também é um foco pequeno, considerado pequeno. A gente chama isso de petequias, tá? Quando é que a gente vai ficar estressado com a transformação hemorrágica? Quando ela faz uma hipertensão intracraniana. Quando ela mesma também é capaz de fazer desvio das estruturas da linha mediana, que é o caso da letra D, ó. Eu vou mostrar no slide um pouco mais na frente, acho que é o próximo, mas se você passar um traço aqui dividindo essa calota no meio, né, você percebe que tem sangue que está empurrando o septo pelúcido para o outro lado, tá? Então, isso aqui é um desvio das estruturas da linha mediana. Então, esse caso aqui, eu vou ter que, inclusive, drenar esse paciente. Ele vai ter que fazer uma neurocirurgia para drenar esse hematoma, tá? Mas existe também outra situação, pessoal, que é a desse caso específico. Esse caso, eu vou até rodar para vocês, vou só falar um pouquinho da história dele. Esse paciente, ele já estava, ele chegou ao hospital com 24 horas de AVC. Então, eu não poderia fazer trombólise nele. E aí, por isso, que quando eu estiver mostrando essa janela aqui, a janela do parênquima normal, nessa janela você já vai conseguir ver muito bem o AVC. Não vai ser difícil de ver, não. E eu coloquei a janela
adequada para você ver o AVC, que também vai ficar muito mais claro de você ver o AVC. Mas esse paciente, ele tem um aspecto de 2. Eu vou dar o play aqui. Já tem 24 horas de evolução. E, infelizmente, foi toda a artéria cerebral média que foi acometida, literalmente. Ó. Vou dar o play. Ó, isso tudinho aqui, pessoal, o hipodenso, né? Foi a área de cérebro que morreu. Tá? Então, literalmente, quase aspecto 0, né? Mas se você for olhar, o caudado dele ainda está preservado, a cabeça do caudado, e eu acho que M4, ó. M4 aqui, M5, aliás, a cabeça do caudado. Né? Foi a única parte que ele não perdeu. Então, você chega, vê um paciente desse. Esse paciente, você já não consegue fazer trombólise. Você pode fazer um estudo de vaso para ver se tem algum trombo que possa ser feito trombectomia, né? Mas isso aqui, quando eu vejo um AVC nessa extensão, a gente já chama isso de AVC extenso, né? É o AVC dito maligno. Então, esse paciente, ele tem indicação de antemão de você indicar uma craniectomia descompressiva, porque vai ter efeito de massa. Ele vai herniar, pessoal. Se você não fizer a craniectomia, vai herniar. Então, e foi isso que foi feito. Ó, geralmente o efeito de massa é maior no 3º ao 4º dia. Isso aqui foi retirada da calota. Foi retirada da calota. Se não tivesse sido retirada essa calota, pessoal, esse paciente ia herniar, ele ia morrer. Então, mesmo ele chegando depois, ainda tem coisa que eu posso fazer para um paciente com AVC? Tem sim, com certeza. Porque se você detecta que é um AVC muito extenso, você vai ter que fazer a craniectomia, tirar uma parte da calota craniana. Então. Tudo isso aqui, pessoal, morreu. Ó, toda essa área aqui. Foi um AVC muito extenso. Então, você não espera nem para você medir, não, o desvio da linha média. É claro que ele vai ter desvio da estrutura da linha mediana. Se você esperar, esse paciente vai morrer. Tá? Então, você já indica de antemão. E aqui, só para mostrar para vocês como a partir do aspecto que eu vou inferir, sim, se você tiver um aspecto muito extenso, principalmente quando está pegando grandes áreas córticos subcorticais, por exemplo, M1, M2, M3, M4, M5, M6, né? Isso aí vai dar um efeito de massa horroroso, não tenha dúvida, tá? Então, você já chama o neurocirurgião para fazer a craniectomia descompressiva. Né? Quando é um AVC muito extenso, muita área morreu, não adianta você ficar esperando. Você vai esperar para quê? O paciente vai... É história natural. A gente tem estudo, a gente sabe o que acontece. No 3º e no 4º dia, é um aumento de pico de edema. E esse paciente vai herniar, entendeu? Então, assim, esse AVC aqui, extensíssimo, né? Que foi a artéria cerebral média, grande chance de ter sido inteira, né? Do lado direito. Então, aqui, por exemplo, como é que eu vejo o desvio? Isso aqui provavelmente já tem 2, 3 dias. O cara está esperando para ver a morte, né? Não dá para você ficar esperando isso aqui. Já era para o paciente ter chegado no hospital, cara, isso aqui está delimitando, vai ter efeito de massa, vamos operar esse paciente, chama o neurocirurgião, tá? Não existe um valor, né? O que a Ingrid perguntou, não existe um valor específico, mas quanto mais baixo o aspecto, maior a chance de você precisar. Principalmente se você acometeu locais córticos subcorticais, que seriam M1, M2, M3, M4, M5, M6, tá? Então, se você pegou grande parte desses, se você for olhar, se ele tiver todos os outros ok, seria aspects 4, né? Num caso desse. Ele acometeu M1, M2, M3, M4, M5, M6, ele seria considerado aspects 4, né? Que normal é 10. Você está pegando 6 territórios aí. Então, contabilize a partir do número de territórios córticos subcorticais, tá? Que tem muito mais volume, tá bom? Na prática, se você vê um trombo, né, que está pegando a artéria cerebral média inteira, que infelizmente não é difícil da gente ver, muitas vezes a gente vê, então esse paciente você já sabe que vai ter que fazer programação cirúrgica com ele, tá? E aí, só mostrando para vocês como é que a gente faz essa medida. Você vai dividir a calota no meio, né? Bem no meio, né? Aqui. Geralmente, você pode se aproveitar dessa crista Gale que a gente tem aqui na região frontal e passa o traço a partir dela, tá? E aí você observa onde que está o septo pelúcido. O septo pelúcido, ele está dividindo os ventrículos laterais, ó. Então, você passa um traço e mede os centímetros disso aqui.
Se tiver mais do que 0,5 centímetros, isso é indicativo de neurocirurgia e craniectomia descompressiva, tá? Então, se você evitar que ele chegue nesse, melhor para o paciente. Se você conseguir prever por conta dessa extensão, isso aqui claramente vai evoluir. Não tem como não evoluir. Pegou tudo aqui de córtico subcortical, ó. Toda a região córtico subcortical da artéria cerebral, no caso aqui esquerda, aqui direita, foi acometida. Então, não tem como você... Qualquer pessoa, não precisa ser mãe de Ná, colocar cristal, bola, carta, ela vai conseguir descobrir que isso aqui o paciente vai herniar se ele não fizer a craniectomia, tá? E aí, mostrar para vocês também qual é a diferença de AVC isquêmico crônico. Crônico, tá? Porque, às vezes, isso é difícil da gente distinguir. Mas existe um macete meio clássico, tá? Que eu quero que vocês saibam. Quando uma área do cérebro morre, você acha que o que é que vai acontecer aqui? Vamos dizer que isso aqui morreu. O que é que vai acontecer com os sulcos ao redor? Eles vão ser redistribuídos. Então, vai ter amplificação dos sulcos. Você vai ter uma área, primeiro de tudo, ela fica mais liquefeita, mas às vezes nem sempre é tão fácil de você ver. Ah, tá mais liquefeita, tá mais preto, menos preto, não interessa. O que importa é, tem muito mais sulco perto dessa área hipodensa daqui, tá vendo? Ó? Aqui é um sulco, outro sulco, tá? Do que aqui, né? Faça a avaliação, né? A gente tem do lado direito e do lado esquerdo. Então, você percebe que tem muito mais sulco. Outra coisa, os ventrículos laterais dessa área, eles vão ficar alargados, vão ficar aumentados, porque aqui tem mais espaço para eles ficarem. Então, eles aumentam de tamanho. Esse corno, ele amplia e os sulcos ampliam, tá? Então, lembrem-se disso. Isso aqui é esse mesmo paciente, né? Para a gente ter uma noção dele passando, né? O exame completo, né? Ó, isso aqui tudinho foi a área que morreu, ó. A área que morreu. Esse corno um pouco mais largo, tá bom? Então, é como você diferencia um AVC agudo de um AVC crônico, tá? E eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês saberem mais ou menos como que a gente diferencia. Esse tempo, pessoal, o agudo seria do evento inicial, né, do DEST, até mais ou menos uma semana, tá? Só que a gente consegue ver muito bem as alterações com 24 horas. Antes de 24 horas, vai depender da expertise do médico que está vendo, tá certo? O exame. Por isso que está aqui mais 24 horas, mas, enfim, lembre-se que é do DEST até uma semana. O que é que você vai ter? Aquilo que a gente já discutiu. Lesão córtico subcortical, hipodência na toma. E você pode ter transformação hemorrágica, geralmente no terceiro e no segundo dia, tá? É quando acontece principalmente as transformações hemorrágicas. O pico de edema é no terceiro e no quarto dia, tá? E geralmente você vai ter a redução dos sucos corticais, porque tem edema, tá bom? Vocês estão escutando, pessoal? Sim, professora. Joia. Arrasou. Subagudo, pessoal, seria a partir da primeira semana. Vocês vão ver que essa diferença de crônico, quando é que é subagudo e crônico? Pessoal, tem livro que fala que é de 1 a 3 semanas o subagudo. Tem livro que fala que é de 1 semana a 4 semanas. E crônico a partir de 3 semanas. Crônico a partir de 4 semanas. O que é que eu uso? Eu uso que o livro da Cláudia Leite lá e da Osborne, que elas falam que é agudo, né, até 1 semana, subagudo de 1 semana a 4, e a partir de 4, crônico. Mas vocês vão ver diferentes referências, tá? E aí, contanto que seja assim, o que é que no subagudo você vai ter? Vai começar a reduzir o efeito de massa, vai ter uma leve dilatação do ventrículo, dos espaços córticos, e isso aqui, para mim, é o grande marco. Realce. Se você faz contraste, o paciente tem um realce cortical. Tá? Isso aqui, para mim, é o que é o mais importante. Realce cortical. Então, se você injeta contraste nessa fase subagudo, você vai ver que tem realce, tá? E no crônico, vai parar de realçar. Isso, para mim, é o que é o mais clássico, tá bom? Mas se você considerar 3 semanas, pode ser que ainda tenha realce giriforme. Com 4 semanas não tem mais, entendeu? Então, eu prefiro usar 4 semanas, mas não existe uma definição, um livro que é soberano a todos, né? Dentro da radiologia, os mais soberanos são esses, e justamente eles falam isso 4 semanas, tá? E aí seria o crônico a ausência de realce. E aí o crônico vai ter efeito retrátil, né? Dilatação...
a posição do CREMEC acerca de ser ético fazer consulta online, né? A gente fazer. Como é que é? Vocês estão falando? Gostei, Ian. O realce é tanto na TC como na ressonância, viu? O realce acontece tanto na TC como na ressonância. Na ressonância fica muito mais nítido, tá bom? Então, show de bola, arrasou aí. Professora, Diga, por querido. quanto tempo que a gente tem que ficar acompanhando o AVC? Querido, assim, quanto tempo avaliar um AVC? Eu acho que geralmente Tipo, a fica gente basta pedir na admissão ou tem que ficar pedindo para ver como é que tá evoluindo? Eu acho que vai variar muito de como o paciente está, né, clinicamente. E o quanto de área morreu ou não, né? Porque se você considera que o paciente, por exemplo, teve um AVC que foi feito trombólise, foi feito trombectomia, o paciente estava com aquela escala lá de NIH muito alta e agora, com, sei lá, uma semana, ele está ótimo, tá? Diminuiu bastante os déficits. E assim, ele está bem, ele não tem nenhuma chance Foi investigado, né? É importante você investigar a causa do AVC, porque às vezes, se for, por exemplo, um AFA, ele vai ficar fazendo AVC na sua cara e fazendo AVC. Então, se ele foi bem investigado, você pode dar alta para ele. Agora, por outro lado, se o paciente teve um AVC muito extenso, fez uma craniectomia, né? O cara fez uma neurocirurgia, tem uma chance maior de fazer transformação hemorrágica, de complicar. Então, às vezes, esse paciente fica 1 mês, 2 meses na UTI. Então, não tem como você... cada caso é um caso, sabe? Não tem, assim, um prazo, não. E, às Tá vezes, a certo. pessoa fez um AVC merreca. De vez em quando, a gente pega, assim, uns pacientes que fizeram... mas tem algum protocolo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler aqui o que está escrevendo. Vale-me Deus. Tem algum protocolo, tipo, pelo menos mais uma TC de controle? Não tem, tá? Cada caso é um caso. Às vezes você está num hospital público que o paciente está super bem, evoluindo bem, está conversando. Cara, vamos embora que já vem outro, já chegou outro aí, né? Então, você vai alta para o ambulatório. Esse paciente vai ser acompanhado no ambulatório, tá? Não é que você vai perder o paciente de vista, nunca mais volte aqui, senhor. Tchau, não é isso. Você diz assim, senhor, você está de alta, mas você retorna para o ambulatório de AVC. Então, esse paciente ele vai ser visualizado, tá? É importante isso com todas as doenças neurológicas, pessoal. Você não vai perder o paciente de vista, não, tá? Entendi, Você não pode abandonar o paciente e não volte nunca mais, né? Não, ele vai de alta para o ambulatório, tá? Ele só vai parar de estar pegando um leito do hospital, tá bom? Obrigado, prof. Então, pessoal, deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar isso aqui. Esse slide para ser... Como é que se diz? Eu acho que eu consigo até fazer por aqui, né? Não sei se ele vai... Bom. Valha-me Deus. Quando você coloca isso, sai a fala. Enfim, então, aterosclerose. Então, isso aqui, pessoal, o que é isso? Esse estudo TOAST. Esse estudo foi o grande responsável por descobrir quais são as etiologias que estão envolvidas no AVC, tá? Então, basicamente, a gente tem 3 etiologias clássicas e tem outras 2 que são um pouco mais raras, muito raras, tá? Então, eu quero que vocês se atenham a essas 3 primeiras. A primeira seria a aterosclerose de grandes artérias. Então, vamos dizer que a pessoa tem um trombo lá na carótida interna, daqui no pescoço. Ela tem um trombo no pescoço. Esse trombo, ele pode ser deslocado e ir lá para a artéria cerebral média e fazer um trombão lá. Então, essa aterosclerose de grandes artérias é uma importante causa de AVC, tá? Então, como é que eu sei disso? Geralmente, os infartos que são causados por esses trombos são AVCs, a gente usa como sinônimo, tá, pessoal? Infarto ou AVC é a mesma coisa. Então, você vai ter infartos de grandes áreas corticais. Então, é um exemplo aqui dessa imagem, ó. Você está vendo aqui, por exemplo, isso aqui é cerebral posterior, artéria cerebral posterior esquerda. Esse paciente, provavelmente, ele está com um campo visual doente, né? Um campo visual que não está inexistente aqui, porque essa parte morreu, tá? Então, isso aqui é um AVC grande, de grande extensão. Esse AVC aqui, ó, esse AVC aqui exatamente, é a arteriosclerose de grandes artérias. Porque foi um trombo, eu tenho certeza que isso aqui foi um trombo na artéria carótida, na cerebral média.
né? Foi um trombo que pegou todo o território da artéria cerebral média, tá? Então, geralmente, esse tipo de AVC, aterosclerose de grandes artérias, são infartos AVCs muito extensos, tá certo? Então, lembrem-se disso. Vai ser algum trombo na artéria carótida interna, um trombo na cerebral média, um trombo na artéria cerebral posterior, na artéria cerebral anterior, um negócio grande, tá bom? Na basilar, tá bom? Outra causa seria a oclusão de pequenas artérias, lacunas. Lacunas, pessoal, mais classicamente, elas acontecem nessa região núcleo-capsular. E elas são muito pequenas. Não sei se vocês conseguem ver, ó, que aqui tem um pontinho preto, que é onde tem a seta aqui, ó. Então tem um pontinho preto aqui, um negócio, um risquinho. Isso aqui é um AVC no núcleo caudado esquerdo. Teve outro aqui no AVC no núcleo caudado direito. Então, isso é um infarto lacunar. É muito discreto, tá? É muito pequeno. Às vezes ele dá pouca história. O paciente chega, muitas vezes é muito raro você pegar isso agudo. Você encontra muito mais isso de forma crônica. O paciente já teve vários AVCs lacunares e você faz uma tomografia por um motivo e você, nossa, ele já teve várias lacunas aqui, ó, vários AVCs pequenos, tá? Isso geralmente não causa uma sintomatologia clássica. E aí, quais são os fatores de risco para isso aqui? Diabetes e hipertensão. Tá? Então, é o paciente que tem diabetes e hipertensão. Então, são lesões muito pequenas, geralmente sem clínica definida. A gente, na fase aguda, a ressonância é infinitamente melhor para a gente diagnosticar, porque na tomografia, um pontinho aqui, um pouquinho mais cinza, a gente não vê direito, tá? A gente está vendo esse aqui, porque é uma coisa crônica, isso aqui é uma lacuna isquêmica antiga, então ela ficou preta, por isso que eu estou vendo bem, mas numa fase aguda, muitas vezes a gente deixa passar isso, vê mal na tomografia, tá? Então, quando a gente suspeita disso, a gente pode pedir uma ressonância, tá bom? E a última causa, na prática, essa é a última causa, né? Embolia cardíaca, que é uma causa importantíssima de AVC, pessoal. Isso aqui a gente vê direto, tá? O que é o motivo disso aqui? Geralmente é FA, pessoal. FA é um negócio, ou doencinha, viu? Doencinha do cão, porque essa FA, a pessoa, muitas vezes, ela é assintomática, ela não sabe que tem FA. E aí, a FA dela, já a manifestação são os AVCs, múltiplos AVCs em territórios distintos. Tá? Então, geralmente, essa embolia cardíaca, a gente também consegue ver os AVCs melhor na ressonância, porque são só pontinhos bem pequenos, né? Então, são trombos, formaram trombos dentro do coração, porque você não consegue, o coração não está bombeando adequadamente, então vai ficar sempre um resto de sangue ali, que aquilo ele vai propiciar formar trombo, tá? E aí esse trombo, ele vai ser, quando o coração bombeia, ele vai para todos os territórios vasculares, ele segue tanto na carótida comum, como na vertebral. Então, você vai ter lesões tanto de território anterior, como de posterior, artéria cerebral anterior, cerebelo. Então, ele não tem uma predileção por um lugar, tá? E isso é uma coisa muito típica. Então, os locais mais comuns, centros semiovais, e a transição córtico-subcortical lá em cima, na alta convexidade, ou no cerebelo, tá? Então, geralmente, o que mais fala a favor disso aqui são a múltipla territorialidade, né? São vários locais que aconteceram aquilo. E aí, as outras duas etiologias que praticamente a gente não vê, né? Outras etiologias seria vasculopatia não aterosclerótica ou trombofilias, né? Seria mais trombofilias. E, às vezes, você não consegue identificar a causa do AVC. Seria essa quinta causa aqui, AVC de causa indeterminada. Geralmente, a gente consegue e está entre essas três aqui. Eu diria que essa primeira, né, e essa terceira são clássicas, tá, pessoal? Então, é muito comum isso aqui, tá certo? E aí, só para mostrar para vocês, né, o que seria o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico é muito mais simples de ver, né, pessoal? Vocês estão acompanhando, então? Vocês estão ouvindo? Sim, prof. Estamos sim. Boa. Estamos Então, ouvindo, valeu, querido. Então, ó, o que a gente está vendo aqui no AVC hemorrágico? Sangue, né? AVC hemorrágico é sangue que saiu, que houve um pico hipertensivo, e aí alguma arteríola, geralmente essas arteríolas daqui, vou até aumentar aqui para vocês visualizarem, ó, essas arteríolas dessa região, lentícula estriada lateral, né, que pega aqui
região lentiforme, globo pálido e putamen, tá? Essa região, ela tem uma fragilidade no pico pressórico e acaba rompendo essas arteríolas. Então, o mais comum é aqui nessa região. Mais comum de AVC hemorrágico é aqui, ó, aqui nessa região. Mas, às vezes, eles podem acontecer no cerebelo, tá? É bem descrito também no cerebelo. Então, o que é que vai fazer isso aqui? Em AM, né? A pessoa tem história já de doença não exatamente AM, né? Doença metabólica, né? Seria hipertensão arterial, diabetes, estresse, pico hipertensivo e todas as doenças plurimetabólicas, né? Que vão causar essa facilidade nessa ruptura dessas arteríolas, tá bom? E diferenciar isso aqui de HSA. A ruptura do aneurisma, pessoal, também muitas vezes é causada por um pico pressórico, viu? Então, assim, acaba que muitas pessoas consideram o AVC hemorrágico esse que a gente chama de intraparenquimatoso, porque está dentro do parênquima, e muitas pessoas consideram HSA também como uma AVC hemorrágico. Você vai encontrar em alguns livros isso. Afinal de contas, a chance de aneurisma, apesar de que existem aneurismas genéticos, né, e relacionados a algumas doenças, mas a hipertensão, o diabetes, o sedentarismo e a história de você ter estresse hipertensivo também podem propiciar ruptura de aneurisma. Eu, pessoalmente, costumo diferenciar. Eu digo que isso aqui é um AVC hemorrágico e eu digo que isso daqui, cadê o outro? É um HSA. Assim, para mim são coisas distintas, tá? Mas você vai encontrar alguns livros que falam que isso aqui é AVC hemorrágico, isso aqui é AVC hemorrágico, tá? Eu não considero, porque para mim isso aqui é uma ruptura de aneurisma, tá? Então, ruptura de aneurisma, o paciente vai chegar com uma história diferente. Ele não chega com a história de déficit, ele chega com a história da pior dor de cabeça da vida dele, tá? Então, assim, para mim são histórias diferentes, né? Apesar de terem as mesmas etiologias, né? São histórias diferentes, tá bom? Então, como é que eu vou achar que isso aqui é relacionado ao aneurisma? Justamente porque tem sangue, né, nessa região das cisternas. E aí, pessoal, o que seria um aneurisma, por exemplo? Isso aqui é um aneurisma gigante, tá? Eu estou vendo aqui uma saculação, um aneurisma sacular aqui no território da artéria cerebral média direita. É gigantesco. Observe isso aqui, pessoal. Isso aqui é um aneurisma gigante, tem mais de 1 centímetro. Aneurismas com mais de 1 centímetro a gente chama de gigantes, tá? E isso aqui é o aneurisma mais comum. É um aneurisma pequeno, de 5 milímetros, por exemplo, tá? Isso aqui é uma reconstrução num plano sagital. E aí você observa que tem essa lobulaçãozinha aqui, ó. Vou passar de novo. Ó, uma lobulação aqui na carótida interna esquerda, tá? É justamente essa lobulaçãozinha, tá bom? Aqui a gente vê melhor, né, nessa reconstrução tridimensional. Então, quando isso daqui rompe, você tem a história lá do HSA, da pior dor de cabeça da vida, tá bom? E esse último slide é só para lembrá-los da topografia dos territórios arteriais, só para vocês serem refrescados, né, aqui pela questão da topografia. Então, a artéria cerebral média, ela é tão importante, por quê? Porque literalmente, ela irriga grande parte do cérebro, né? Se você for olhar, a artéria cerebral média é a principal irrigadora do nosso cérebro. Tudo isso aqui amarelo é a artéria cerebral média. Né? Por isso que existe o aspects, né? Galera, é tão importante a cerebral média que existe a classificação dela quando ela está doente, né? Ser rainha da irrigação, sem dúvida, Esther, sem dúvida. E aí a artéria cerebral anterior, ela vai ficar com a região da alta convexidade e entre os córneos frontais, ó, essa região entre os córneos frontais fica com ela. A cerebral posterior, ela vai ficar também entre os córneos mais posteriores, tá? E átrios, tá? Dos ventrículos laterais, tá bom? Região da visão, né? E a território posterior, mesencéfalo, ponte, tálamo, a gente vai pensar sempre em circulação posterior, basilar especificamente. E no cerebelo, na porção mais postero-inferior, aqui azul marinho, é a paica, né? Paica aqui mais uma vez, né? Azul marinho. E anterior, inferior, aica, que seria esse rosinha, tá? E aqui a cerebelar superior, tá bom? E era isso, galera. Vocês ficaram com alguma dúvida?
Foi ótimo, professora. Todo mundo Muito bêbado bom. já, né? Aqui 1 hora de aula, galera morta. Foi ótimo, professora. Conteúdo lindo. Bem, que bom que vocês gostaram, pessoal. Legal, valeu mesmo. Tchau, prof. Boa noite. Bom, viu? Boa noite, eu vou Boa mandar noite. pro Boa Instagram noite. aqui pra vocês, no Instagram do YouTube. Valeu, galera. Beijão. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.